Esse é o tempo do derramamento do Espírito Santo de Deus. Como foi profetizado pelo profeta Joel, nós estamos vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne faminta, sobre toda a carne sedenta, sobre toda a carne desesperada pelo toque do Altíssimo. Esta é a hora, este é o momento, esta é a geração daqueles que vão ver a glória de Deus. Esta é uma marca dessa geração: a paixão, a fome, a sede, o desespero por conhecer o Senhor por quem Ele é, por ter uma intimidade real e verdadeira com Ele, conhecer a sua voz, conhecer a batida do seu coração. Esta é a geração daqueles que verão a face do nosso amado. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 24, que tal é a geração. Como é a geração? A geração que tem mãos limpas de coração puro. Tal é a geração de coração limpo e mãos puras, de mãos limpas e coração puro. Geração que verá a face de Deus. Mateus 5, versículo 8 diz: bem-aventurado o puro de coração, porque este verá a Deus. Eu não sei quanto a vocês, amados, eu quero ver o amado da minha alma. A palavra de Deus diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito Santo de Deus está revelando estas coisas àqueles que creem, àqueles que querem mais, àqueles que desejam o Espírito Santo de Deus revelado à sua vida e através da sua vida. Nós estamos vivendo na estação do sobrenatural. Alguém diga amém. Estamos vivendo na estação do sobrenatural. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já fui uma pessoa normal. Há muito tempo atrás eu era normal. Hoje eu não consigo ser não. Hoje eu sou chegado no sobrenatural. Hoje eu preciso da manifesta presença de Deus no lugar onde eu estou, porque senão... Oh Deus, quantos podem sentir a presença de Abba Pai aqui no nosso meio? É tão gostoso poder olhar aqui de cima e ver tantas pessoas arrebatadas, tomadas, vislumbrando a face do amado. Se você pudesse se assentar, se assente um momento. Deixa eu compartilhar algo com vocês nessa noite. Mas não abandone o lugar onde você está em Deus. Ele pode fazer mais em 5 segundos do que eu em 5 horas. Imagine o que a tua adoração está fazendo com o coração de papai agora. Imagine. Eu creio que a gente não pode nem imaginar. Oh, Jesus. Olhe para o teu irmão e diga: papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui, papai está aqui. Papai está aqui. Senhor, nós honramos o teu santo nome nesse lugar.
Nós honramos o teu santo nome nesse lugar. Há um mover sobrenatural do Senhor sendo liberado sobre a nação do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas profetas, apóstolos, evangelistas do exterior estão vindo para essa nação, e assim que colocam o pé sobre esse país, eles começam a profetizar: esta é a geração, esta é a nação, este é o povo, estes são os jovens, estes são os adolescentes que vão ver o avivamento dos últimos dias, que vão ver a glória do Senhor como nenhuma outra geração já viu em toda a história do cristianismo. A minha esposa começou falando a respeito deste livro, Mundo em Chamas. E o comentário é feito por uma pessoa bacana pra caramba, um tal de David Kinlan. E ele detalha o avivamento do país de Gales em 1904. Você sabia que há exatos 100 anos atrás houve um dos maiores avivamentos que o planeta Terra já conheceu? E uma nação, eu não estou falando de uma igreja, de uma cidade, de um estado, eu estou falando de uma nação inteira foi impactada pelo poder de Deus. Naquela época eles não tinham essa parafernália toda que nós temos hoje, não tinham multimídia, não existia os microfones que nós temos hoje, aparelhagem, cartazes, anúncios. Naquela época não tinha nada disso. Mas aprove o Senhor usar 6 jovens, o mais velho Evan Roberts, de 26 anos de idade. Aprove o Senhor capacitá-los, ungí-los com a glória dele de tal maneira, escuta só, que quando esses jovens entravam numa cidade sem ser anunciados, a glória de Deus era tão forte sobre a vida deles, que as discotecas fechavam, os prostíbulos fechavam, os centros de espiritismo fechavam, os estádios fechavam. Porque sobre os ombros dessa geração vinha uma manifestação da glória de Deus tão forte, que nos 4 cantos da cidade sentia-se algo diferente no ar. E o interessante é que esse homem, Rick Joyner, autor de vários livros, um livro chamado Batalha Final, tremendo, chamada final, tremendo, mas ele profetiza no último capítulo desse livro, que o avivamento de 1904, 100 anos atrás, é fichinha, repito, fichinha, e mais uma vez digo, fichinha, comparado àquilo que a nossa geração vai ver nos dias em que nós estamos vivendo. Alguém dê um glória a Deus! Eu não sei quanto a você, mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero ver milhares, milhões de almas se prostrando diante da presença do amado da minha alma, uma vez que nós levantamos para adorar o Senhor. Estava ministrando há um tempo atrás com um ministério amigo nosso, ministério chamado Ouvir e Crer, lá do estado de Goiás. Nós estávamos numa cidade, escuta só o que Deus está fazendo hoje. Estávamos numa cidade chamada Caldas Novas, sofrendo ali naquele lugar. Estávamos ministrando num ginásio, o ginásio tinha bastante gente lá dentro, estávamos adorando. E no final do evento, onde ambos ministérios ministraram, eu fui apresentado por uma pessoa, um líder de uma denominação. Não sabia eu, mas ele não cria muito naquilo que estava acontecendo e tinha deixado a sua cidade para vir estar conosco e filmar o evento todo, para que pudesse criticar, bater, levantar, opor contra aquilo que ele achava ser da carne. Ele acreditava, uma dessas pessoas que acredita que o batismo do Espírito Santo é só para o líder mor, é só para o homem na plataforma. Não acredita que o Espírito Santo é para os jovens, que é para os senhores, que é para as senhoras. Tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver, tem alguém cheio do Espírito Santo aqui? Esse homem não acreditava que o Espírito Santo é para a gente. Olha para o seu irmão e diga: é ruim, hein? É ruim, hein? Ele tinha levado uma filmadora, estava lá filmando para poder fazer um esboço, chegar na sua denominação e descer a lenha nessa nova geração, especialmente em mim. Ele filmou o evento todo, tudo que aconteceu aqui hoje. Pessoas foram curadas de câncer. Olha, foi um mover de Deus naquela cidade tremendo. Mas ele não queria muito não. Ele voltou para sua casa e ali estava quando um dia, 2 semanas depois do evento, ele se lembrou da fita e disse: eu vou assistir a fita para fazer o esboço para pregar contra essa galera hoje à noite.
E ele estava ali então assistindo a fita na sala de estar, não era batizado com o Espírito Santo, como eu disse, não cria muito nisso, achava que era apenas para gente da terceira, quarta idade, pessoas com 120, 130 anos de idade. Ele começou a assistir a televisão quando de repente eu acho que vocês não me ouviram, eu vou falar mais uma vez. Ele estava assistindo o vídeo quando de repente o Espírito Santo invadiu o lugar onde ele estava. E quando ele deu de conta do que estava acontecendo, ele já tinha sido cheio do Espírito Santo e estava falando em outras línguas. Ele levantou assustado, sem saber o que estava acontecendo. Saiu pela rua fora desesperado, quando encontrou na cidade, no centro da cidade, alguns membros da sua igreja. Não sabia ele que estava cheio do Espírito Santo e falando em outras línguas. Ele foi chegando junto aos membros da igreja que também não criam no Espírito Santo de Deus, e foi impondo as mãos nelas, pensando ele que pedia socorro, quando na realidade o Espírito Santo estava usando ele para ser transferido para aqueles homens e aquelas mulheres. E no momento em que ele põe as mãos nelas, elas eram cheias do Espírito Santo de Deus. E no meio da rua começou a acontecer um mini Pentecostes. Havia um prédio de 3 andares na frente daquele mini Pentecostes. E as pessoas tinham acabado de chegar do trabalho, da escola, estavam tentando comer alguma coisa enquanto assistiam o jornal, quando de repente o Espírito Santo que estava ali no meio da rua invadiu aquele prédio de baixo a cima. E as pessoas de comum acordo começaram a chorar, 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 chorar. Sem saber por que choravam, foram atraídas à janela. Quando viram aquela loucura do Espírito Santo lá embaixo, desceram, acharam, encontraram o Salvador de suas almas. Foram cheias do Espírito Santo e totalmente impactadas pelo Senhor. Daí a pouco chega um homem numa carroça sendo puxada por um jumentinho. Eu amo esse testemunho. Oh papai, Deus é bom demais. Uma carroça chega ali sendo puxada por um jumentinho, quando um homem lá em cima, chorando, 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 chorando. O pastor é atraído àquela coisa, aquela manifestação de choro. Chega para ele e pergunta: por que você está chorando? O que está acontecendo? Ele falou: pastor, tem 15 minutos que eu estou surrando esse jumento. Tem 15 minutos que eu estou batendo nessa mula e ela não me obedece de jeito nenhum. Eu puxo a rédea para a direita e ela não me obedece. Eu puxo a rédea para a esquerda e ele não obedece. Eu faço ele parar, mas ele não para. Tem 15 minutos que ele me desobedece. Era para a gente ter virado há 15 minutos atrás. Já era para me estar na minha casa, mas de alguma forma ele me trouxe até aqui e parou neste lugar onde você está. E agora eu sei o que é. Ele era um homem desviado da Assembleia de Deus, um homem desviado da casa de Deus. Ele virou para o pastor e disse: pastor, eu sei o que é. Deus me trouxe de volta para o seu abraço. Deus me trouxe de volta para a sua presença. Deus me trouxe de volta ao seu aconchego. Existem coisas sobrenaturais acontecendo nessa nação, e o Senhor está à procura de voluntários no dia do seu poder. E eu te digo: é chegado o dia do poder de Deus. Será que tem algum voluntário aqui nessa noite? Será que tem algum voluntário aqui nessa noite? Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com essa mãozinha no ar. Cuidado com essa mãozinha no ar. Talvez ele não te pegue aqui nessa noite, mas quem sabe te pegue enquanto você estiver andando no meio da rua, voltando para sua casa, no ônibus, no carro, amanhã no lugar do seu trabalho, na igreja, eu não sei. A palavra de Deus diz que Ele passa com seus olhos por sobre toda a terra à procura de alguém. Será que Ele encontrará alguém aqui nessa noite? Será que alguém está aqui nessa noite? Será que Ele encontrará um corajoso aqui nessa noite? Eu corro os olhos aqui por essa congregação e eu vejo jovens, eu vejo adolescentes, eu vejo uma geração nova que Deus está levantando. Uma geração que não quer saber da religião, uma geração que não quer saber das tradições do homem, uma geração que verdadeiramente quer Deus.
Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Ageu. Vá até Mateus, volte Malaquias, Zacarias e você encontra Ageu. Você que já achou, olhe para o seu vizinho e diga: cuidado, vai haver um de repente de Deus na sua vida hoje. Vai haver um de repente de Deus na sua vida hoje. No momento você não está sentindo nada, mas no momento seguinte você vai ver céus abertos e a glória de Deus se manifestando sobre a sua vida. E você não vai poder se conter, você não vai poder ficar parado, porque o fogo de Deus vai queimar de tal maneira. Essa conferência não é para apenas brincarmos, não é para apenas dançarmos, não é para apenas expormos ministérios em evidência. Essa conferência é para que vocês saiam marcados deste lugar e sejam verdadeiramente os valorosos de Deus, sejam verdadeiramente os escolhidos de Deus, sejam verdadeiramente sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, porque eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você é um escolhido, você é um escolhido para flechar o Espírito Santo, fazer a diferença em você e através de você. Quantos já encontraram o livro de Ageu, capítulo 2? Digam amém. Os que trouxeram a Bíblia, digam amém. Os que não trouxeram, digam misericórdia. Olhe para o seu irmão e diga: não anda desarmado, não anda desarmado. Alguns carregam a espada, né, desse tamanho, outros carregam a Bíblia do tamanho de um canivete que cabe no bolso, uma Bíblia desse tamanho. Mas o importante é você andar com a palavra de Deus. No livro de Ageu nós vemos uma história interessante. A nação de Israel estava acabando de voltar dos 70 anos de cativeiro. E o desejo deles então foi de, em primeiro lugar, nós vemos isso no primeiro capítulo, reconstruir a sua vida, reconstruir as suas casas, reconstruir os seus lares, reconstruir os seus negócios. Quando o Senhor levanta um profeta chamado Ageu, e esse começa a profetizar no versículo 4 do capítulo 1: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas, apaineladas enquanto esta casa fica deserta. Ora assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não saciais, não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. O Senhor estava levantando um profeta para dizer: olha, o que vocês estão fazendo é importante, mas não é mais importante do que eu. Não é mais importante do que a minha casa, não é mais importante do que a minha presença. Ele levantou um profeta para dizer: olha, cuide da minha casa. A mensagem dele era essa: cuide da minha casa e eu cuidarei da sua. Cuide da minha casa e eu cuidarei da sua. Cuide daquilo que é meu e eu cuidarei daquilo que é seu. E nós vemos, encurtando a história, capítulo 2, versículo 3, que depois deles começaram a construir. Versículo 3 diz: quem há entre vós os sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Eu creio que os sacerdotes estavam ali dizendo: olha, nós fizemos o máximo que podíamos, nós investimos o máximo que podíamos, mas nem se compara a grandeza, nem se compara ao esplendor, nem se compara a riqueza que havia no templo de Salomão. Alguns deles haviam experimentado, haviam visto com seus próprios olhos o espetáculo que era o templo de Salomão. E talvez alguns deles estiveram ali na dedicação do templo de Salomão, quando a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não puderam se colocar de pé, mas todos os esforços deles, todas as lutas, todo o investimento, aparentemente aos olhos nus, não capacitou eles de fazer com que aquilo que havia acontecido há 70 anos atrás pudesse acontecer mais uma vez. E eles estavam entristecidos. A gente tentou, mas não conseguiu. Aí o Senhor manda um sacerdote no versículo 4 para dizer: olha, esforça-te, Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, eu sou convosco, eu sou convosco.
Diz o Senhor dos Exércitos: é esta aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Não importa a tempestade, não importa o tumulto, não importa a maré que tem se levantada contigo. Deixa eu te falar, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E na sua palavra diz que Ele jamais nos abandonará, Ele jamais abrirá a mão dos seus. Nessa noite eu quero te dizer, meu amado, Ele é contigo, Ele é contigo. O amado da sua alma, aquele que te fortalece, aquele que te levanta no deserto, é contigo. Talvez você diga: David, nessa noite eu estou passando por um deserto, você não sabe o que está sendo a minha vida. Meu irmão, deixa eu te falar, se você está passando por um deserto, alegre-se, porque Isaías capítulo 43 diz que é no deserto que Deus abre caminhos. Isaías capítulo 43 diz que é no deserto que Ele faz os seus rios fluírem. Então, se você tirar os olhos de si e olhar ao seu derredor, você vai ver que tem um rio de Deus fluindo perto de você. Você vai ver que tem um caminho que Ele tem aberto perto de você. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: vem, 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 vem mergulhar em águas profundas, vem mergulhar no rio profundo, vem nadar no rio de Deus. Lucas capítulo 1 versículo 80 diz que foi no deserto que João Batista foi fortalecido e cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vemos tantos personagens. Foi no deserto que João Batista aprendeu que todas as suas fontes estavam em Deus. João Batista era filho de sumo sacerdote, e ele tinha direito de estudar na melhor universidade de teologia de então, não menosprezando as universidades ou seminários de maneira alguma, mas ele tinha o direito de estudar na melhor e depois pregar nas maiores conferências, nas maiores plataformas pela região afora. Mas havia algo que queimava em seu coração. Ele via a hipocrisia dos sacerdotes daquela época e dizia: não é isso que eu quero mais. O meu coração queima por algo diferente. Eu quero verdadeiramente um contato com aquele que pode mudar a minha vida. Eu quero verdadeiramente ser exposto à glória daquele que pode mudar a minha história. Se você está passando por um deserto na sua vida, quer seja na área financeira, quer seja na área familiar, quer seja em qualquer que seja a área sentimental, ou seja lá qual for, ministerial, eu quero te encorajar nessa noite, meu irmão. Existe um rio fluindo pertinho de você, existem águas profundas fluindo pertinho de você. Tire os olhos de si mesmo e comece a mergulhar. Olha para o teu irmão e diga: tem um rio pertinho de você, tem um rio pertinho de você, tem um rio pertinho de você. O Senhor prometeu e Ele jamais te abandonará. Ele disse: amado, eu sou convosco. Foi essa promessa que fiz. Eu sou convosco, eu sou convosco, eu sou convosco. É só você se tornar sensível à sua voz. É só você parar e você descobrirá a voz. João Batista, João capítulo 3 versículo 29 diz: a noiva pertence ao noivo. Ele diz: olha, agora minha alegria está completa porque eu ouvi a voz do meu amado. Foi no deserto que João Batista aprendeu a ouvir a voz do seu amado. Foi no deserto que João Batista foi fortalecido pelo Espírito Santo. Foi no deserto que ele começou o seu ministério. E eu creio que o Senhor está chamando alguns de nós para sermos fortalecidos no deserto, para sermos cheios do Espírito Santo enquanto caminhamos pelo deserto, para as grandes coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei se você sabe, mas as nações do planeta estão olhando para o Brasil e dizendo: tem alguma coisa diferente acontecendo naquela nação, tem algum mover extraordinário do Espírito Santo acontecendo no meio dos jovens daquele país. O que é? É uma fome, uma sede que só pode ser despertada quando você está passando por períodos difíceis. Esse ano para mim no ministério foi um dos anos mais difíceis. Tem uns 5 anos desde que a minha mãe espiritual ali juntamente com seu marido impuseram as mãos sobre mim, a minha cabeça, a cabeça da minha esposa, e me enviaram para o campo. E esse ano, o ano da graça, o número 5 que simboliza a graça de Deus, foi para mim um dos anos mais difíceis. Eu tinha uma equipe formada e já andávamos juntos há 3 anos. Boa parte da equipe que vocês veem aqui em cima são membros novos.
E nós já caminhávamos e já tínhamos viajado para o exterior juntos, já havíamos visto tantos milagres, o sobrenatural de Deus, tantas coisas acontecer. Quando um atrás do outro começou a acontecer alguma coisa, um saiu, o outro foi embora, o outro foi fazer não sei o que, e eu fui sendo deixado, um cometeu pecado. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Nós já vimos tantas coisas acontecer, tantos milagres, tantos testemunhos juntos. Por que isso está acontecendo? Algumas pessoas começaram a escrever para os músicos que abandonaram o ministério, perguntando se o David tinha caído em pecado, ou se o David tinha aberto mão da visão. Meu Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo que esse tipo de coisa aconteça? A gente estava quase, sabe, no auge. Eu não estou falando da fama, do sucesso, porque eu não dou a mínima para essas coisas, mas nós estávamos ministerialmente falando no auge. A gente via coisas acontecer, sabe, que eram tremendas. Pessoas sendo libertas, curadas, jovens sendo tocados, restaurados, pastores que nos odiavam há anos atrás, vindo e nos abraçando agora, porque a gente era assim meio radical demais. E de repente o ministério começa a desmoronar, de repente as coisas começam a ir de mal a pior. E eu passei por um deserto terrível. Eu estou confessando para vocês aqui que por algum tempo, só minha esposa que sabe a dor que eu senti, por algum tempo eu quis até mesmo abrir mão do ministério, falar, Deus, não vale a pena o que eu estou passando, esse sofrimento, essa amargura. A gente estava tão bem, musicalmente falando, a gente era tão entrosado. Deus agora tem me capacitado com homens tremendos, maravilhosos aqui de Belo Horizonte, apaixonados pelo Senhor. Fala amém, rapaz. Amém, me ajuda aí, cara. Não, são verdadeiros homens de Deus. E Samuel, um escudeiro aí há 7 anos. Mas foi um período tão difícil. Eu cheguei perto de abandonar, abrir mão do ministério. Quando o Senhor chegou para mim, eu estava no poço. Ele virou para mim e falou, filho, tá difícil, né? Eu falei, tá, Deus. Por quê? Ele virou para mim e revelou algo que havia no meu coração, que me deixou escandalizado. O diabo havia vindo e começado a me atacar, mas de uma maneira tão sutil. Eu não tinha parado para observar o que estava acontecendo, mas eu estava começando a tirar os olhos de Deus e colocar os olhos na força do meu braço. Estava começando a voltar os olhos para o entrosamento ministerial que nós tínhamos. Porque aonde nós íamos as coisas aconteciam. Quer seja aqui no Brasil, fora. Nós vimos o mover de Deus na Europa ano passado de uma maneira sobrenatural. Foi tremendo o que nós vimos Deus fazendo em outros países. Eu estive na Argentina com Samuel, nos Estados Unidos, vários países, e nós vimos Deus operando de maneira tremenda. Mas de uma forma sutil o diabo tinha entrado e estava começando a fazer com que eu olhasse mais para a força do meu braço do que para a força do Espírito Santo de Deus. E esta é uma cilada terrível. E quando as coisas começaram a ser tiradas de mim, quando o mundo debaixo dos meus pés começou a ser retirado, a primeira coisa que eu fiz foi vacilar e falar, Deus, não é isso que eu pedi, não é isso que eu quero. Quando o Senhor virou para mim e falou, David, você sempre pegou tanto a respeito dos meus olhos e da minha presença, e agora? Só porque você não tem 3 dos seus músicos e alguns dos seus amigos estão falando mal de você e questionando, sabe, a sua visão, você agora vai abandonar? Você agora vai abrir mão? Foi quando eu estava no fundo do poço que eu ouvi o Espírito Santo falar. Estava só eu e Samuel. Que eu ouvi o Espírito Santo virar para mim e falar assim, filho, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu não te abandonei, eu não abri mão de você. Eu ainda tenho te capacitado, eu ainda tenho te ungido. Eu sou o mesmo. É nessa hora que você tem que pular nos meus braços. É nessa hora que você tem que correr para o meu colo. É nessa hora que você tem que ouvir a minha voz. É nessa hora que você tem que viver o que você prega. Para mim foi uma das lições mais difíceis da minha vida ministerial. Aí uma vez que eu entendi a cilada que o diabo tinha colocado diante de mim, na qual eu estava prestes a cair, eu caí de joelhos e me arrependi. Falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter te traído, por ter te traído com adoração, por ter te traído com um beijo. Um dos sinônimos da palavra adoração é beijo, é beijar. E eu havia feito como Judas, eu havia beijado a face de Jesus e traído ele em nome da adoração. E o Senhor virou para mim e falou, filho, está errado.
Que legal que você está com um ministério forte. Que legal que você está mexendo e abalando as nações. Que legal que você está fazendo isso. Mas os teus olhos já não estão tão em mim como deveriam estar. Foi de uma maneira sutil, eu nem percebi o que estava acontecendo. O ministério teve que se desfazer praticamente inteiramente para que eu pudesse entender. Eu estou convosco. Não te abandono. A despeito dos teus amigos te abandonarem, eu jamais abrirei mão de ti. Eu jamais te deixarei. Eu jamais virarei as costas para você. Eu sempre estarei com os braços abertos. Qualquer hora, qualquer momento que você desejar vir, você pode vir. Eu corri para os braços do papai e falei: papai, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Eu não quero sair desse lugar nunca, jamais. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir a promessa. Nessa noite eu te digo, Ele está com você, Ele está em você, Ele está te capacitando para um mover sobrenatural que nós vamos ver como nação santa, nação eleita, povo adquirido pelo Senhor. No versículo 6 da palavra de Deus, livro Ageu, capítulo 2, diz assim: diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, e o mar e a terra seca, abalarei as nações, e o desejado de todas as nações virá, o desejado de todas as nações virá, o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é o desejado das nações? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Quem é o desejado das nações? Quem é o desejado das nações? Quem é o desejado das nações? César teve os seus 15 minutos de fama. Os Cesares tiveram os seus 15 minutos de fama. Hitler teve os seus anos de fama. Outros personagens da história tiveram os seus momentos de fama, mas já estão apagados e fazem apenas parte da história. Mas eu conheço o nome de uma pessoa que 24 horas por dia ao redor desse planeta é adorado, é exaltado, é louvado, é engrandecido, e o seu nome é Jesus. A história não conseguirá apagar aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele fez por mim. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir o nome dEle? Você consegue ouvir o nome dEle? Você consegue sentir a presença dEle? A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu santo nome, Ele está presente, amado. Ele está nesse lugar essa noite, sendo atraído ao seu coração, sendo atraído à fome e à sede do teu interior. Só mais um pouquinho. E abalarei as nações, abalarei a terra, abalarei o céu, e o desejado das nações virá. Versículo 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu amo o versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém dê um glória a Deus. A primeira casa se refere ao templo de Salomão, em sua glória, em sua majestade, em todo o seu esplendor. E quando o Senhor também encheu aquele lugar com o seu fogo, com a sua glória, e o Senhor está dizendo: olha, farei ainda mais, farei coisas ainda maiores do que aquelas que vocês viram e leem na palavra de Deus. Imagina só, a glória de Deus invadindo o templo de Salomão, a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Imagina, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor da segunda casa será ainda maior do que a primeira. Imagina o que Ele tem guardado para nós, igreja. Olha, eu tenho ouvido tantos testemunhos aqui nesses dias do que Deus está fazendo lá fora, e eu quero profetizar ainda mais. Esse avivamento, essa manifestação, esse despertamento que tem acontecido nos nossos corações nesses dias, vai ser levado para fora, vai ser levado para a rua, vai ser levado para essa nação, por essa nação afora, e nós vamos ouvir testemunhos sobrenaturais das coisas que Deus está fazendo através da sua vida, meu irmão.
Obrigado por 2 aleluias, um amém, metade de um glória a Deus. Eu vou falar mais uma vez: você é escolhido. Oh, Jesus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Versículo 7 diz que o Senhor encherá a terra com a glória de Deus. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, nós descobrimos que Jesus é a glória do unigênito do Pai. Jesus é a glória do unigênito do Pai. O Senhor iria abalar a terra e encheria de glória a pessoa, encheria de glória a terra. Ele encheria a terra com a pessoa de Jesus, em você e através de você. Se Jesus é a glória da segunda casa, eu pergunto: quem é a segunda casa? Eu vou perguntar mais uma vez: se Jesus é a glória da segunda casa, quem é a segunda casa? A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homem, mas Ele está à procura. Ele está à procura de um coração. É extraído de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Diz que Ele está o céu é o meu trono, a terra é o banquinho dos meus pés. Qual lugar que me edificareis? Qual é o lugar do meu descanso? Glória a Deus por esse edifício. Glória a Deus pela visão do pastor Jorge Linhares em fazer tudo o que ele tem feito aqui, pela expansão que ele está fazendo, pela visão que tem esse homem. Glória a Deus por esse lugar. Mas o Senhor está à procura de um templo. O Senhor está à procura de um santuário. O Senhor está à procura de um coração que deseje absorver a presença de Deus nesse lugar e levar pelos 4 cantos desta cidade, levar pelos 4 cantos deste estado, levar pelos 4 cantos deste país e nações, para que o mundo possa verdadeiramente olhar para você e ver Cristo em ti, a esperança de glória. Cristo em ti é a esperança de glória. Eu profetizo que pessoas vão começar a passar por você no meio da rua, vão olhar nos teus olhos e vão parar você e falar: que é isso? Que brilho é esse? Que loucura é essa? Que paixão é essa? Que amor é esse? Para aqueles de vocês que estiveram aqui ontem à noite, vocês ouviram o Clóvis contando o testemunho da pessoa que foi adquirir um carro. A pessoa era o Clóvis. Ele não citou o seu nome porque não quis receber agora. Eu acho isso tremendo. Mas a pessoa foi ele mesmo. Ele colocou um anúncio no jornal: vende-se um carro. Aí depois de 2, 3 dias chega uma garota, bate na porta e diz: olha, eu vim por causa do anúncio, eu vim olhar o carro. E ele estava ali mostrando o carro que ia vender, quando de repente ela olhou para ele e viu uma luz diferente. Aí deu uma olhada no pneu do carro. Tá meio careca, parecendo David, mas tudo bem. E aí olhou. Olha para o seu irmão e diga: não deixa o inimigo te usar, não deixa. Olhou para o carro, olhou para ele, viu uma luz diferente, falava: tem alguma coisa de... E aí olhava para alguma outra coisa e olhava para ele. Aí de repente começou a chorar. E o Cláudio falou: o que foi? Aí de repente aquela mulher começou a chorar, ou enquanto olhava para ele, dizia: olha, eu vejo uma luz em você, o que é isso? E ele pôde falar de Jesus para ela. Naquele dia ele não vendeu um carro, mas ganhou uma alma para o Senhor Jesus. Experiências sobrenaturais como essas irão começar a acontecer na tua vida, meu irmão, na tua escola, no lugar onde você trabalha, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e a glória da segunda casa é Jesus. Você é a segunda casa e Ele habita em ti. Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Ele estará em ti até a consumação dos séculos. A palavra de Deus diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quantos são cheios do Espírito aqui? Deixa eu ver. Se o ministério da condenação foi glorioso, falando do ministério de Moisés, do ministério da lei e do pecado que foi dado ali no deserto.
Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória que não pode ser excedida. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Será que você consegue ouvir a palavra de Deus para você nessa noite? Quantos estão ouvindo a palavra de Deus nessa noite? A glória da segunda casa é Jesus. Você é a segunda casa, e Ele está te querendo capacitar, te fortalecer com o seu sobrenatural, com o seu Espírito Santo, a ponto de você sair pelas ruas desta cidade e deixá-lo fazer a diferença em você e através de você. David: que tipo de milagres posso esperar ver na minha vida? Eu quero ler um último texto com você, e depois seja o que Deus quiser. Obrigado. 3 améns, 2 aleluia. Eu queria um pouquinho de água, amor. Alguém me arruma água, por favor. Água, morrendo de sede. Vou falar mais uma vez. Eu vou ler apenas mais um texto com vocês, e daí então seja o que Deus quiser. Marcos capítulo 5. E eu termino aqui. Que tipo de milagre posso esperar? Que tipo de sobrenatural posso esperar? A palavra de Deus diz no livro de João capítulo 14 que aqueles que... Meu Deus, ela olha para mim assim, eu fico maluco. Ô papai, é minha filha, linda, cara do pai, linda, linda, linda. Vire para outro irmão e diga: não deixa o inimigo te usar, já falei. Gente, linda, cara do pai celestial. Deixa eu acabar a sentença. Marcos capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gesarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Se você descer um pouco mais, você descobrirá o que acontece. Jesus chega para ele no versículo 8 e começa a dizer: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. 2.000 porcos, digamos 2.000 demônios. Mas no versículo 6, veja o que acontece. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o quê? Que é isso? Vocês estão fazendo a conexão? Vocês estão fazendo a conexão? Fala com seu irmão: a fichinha vai cair, preocupa não. Um homem possesso de, digamos, no mínimo 2.000 demônios. Mas quando ele viu Jesus de longe, quando ele viu a glória da segunda casa de longe, quando ele viu o amado das nações, o desejado das nações, o príncipe da paz, a palavra de Deus diz que ele correu, prostrou-se e o adorou. Meu amado, eis a questão dessa história: nem 2.000 demônios puderam impedir aquele homem de se prostrar na presença de Jesus e o adorar. Nem 2.000 demônios conseguiram impedir ele de adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se ele é a glória da segunda casa,
e você é a segunda casa. Imagina só o que acontecerá quando o mundo passar por você e ver Cristo em ti, a esperança de glória. Imagina o que acontecerá quando um endemoniado passar por você e começar a gritar no meio da rua: uau, tem Jesus nesse lugar. Oh! Vire para o seu irmão e diga: isso é bom demais, senhor. Você está sentindo fogo, 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 está sentindo fogo. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Ele está dizendo: eu estou à procura de alguém, eu estou à procura de um voluntário, eu estou à procura de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, de um pastor, de um missionário, de um profeta, de um apóstolo, de um salmista, de um ministro de louvor. Eu estou à procura de alguém que se posicione na brecha do evangelho, na brecha da palavra, na brecha da verdade, para que possa capacitá-lo com tudo que eu sou. Sabe o que Jesus teve a coragem de falar? João capítulo 14, ele vira, versículo 12, se não estou equivocado, ele vira e diz: olha, se creres, fareis obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Você ouviu a palavra do Senhor para aquele que crê? Você ouviu? Você ouviu? Se creres, fareis obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Aonde está o voluntário? Aonde está a voluntária? É chegado o dia do seu poder. É chegado o dia da manifestação do Espírito de Deus. É chegado o dia para uma geração nova se levantar em força, se levantar em glória, se levantar em poder e fazer a diferença. Cadê o voluntário? 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 Deixa eu ouvir esses tambores, Samuel! Eu profetizo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você entrou aqui, uma pessoa vai sair daqui com um espírito diferente, vai sair daqui com uma tomada, um enchimento do Espírito Santo de Deus como você jamais foi cheio em toda a sua vida. Eu sei que tem alguém sentindo fogo em seu coração neste exato momento. Eu sei que tem alguém sentindo fogo em seu coração queimar neste exato momento. É um chamado de Deus, é um ministério de Deus, é um posicionamento em Deus, para o qual Ele te chama jovem, para o qual Ele te chama rapaz, para o qual Ele te chama moça, para o qual Ele te chama adolescente, para que você se coloque na verdade, para que você se posicione na verdade de Deus. Se você está sentindo fogo no seu coração e quiser sair do seu lugar e correr aqui na frente, faça isso.
Não tem muito espaço aqui, mas se você é a pessoa, se você é o alguém, se você é aquele que Deus veio tocar nessa noite, se você é o escolhido, se você é o desejado do Senhor nessa noite, toque nele, 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 toque nele. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Marty. Oh, there's a shaking. Existe chacoalhar. There's a shaking. Existe For chacoalhar. I am shaking the heavens and I am shaking the earth. Eu estou chacoalhando o céu e eu estou chacoalhando a terra. And I am shaking my people. E eu estou chacoalhando o meu povo. And only that which is of me shall remain. So that only that which is of me shall remain. Somente aquilo que é de mim permanecerá. For I will have a people filled with my glory. Pois eu terei um povo cheio da minha glória. I will have a generation arise as a mighty army. Eu terei uma geração se levantando como grande exército. There has never been seen before and never again will be seen. Que jamais foi vista em toda a história e jamais se verá um For exército this como is esse. the day of my power. Pois este é o dia do meu poder. And I have marked this Eu generation tenho marcado esta geração to manifest my glory in para all the earth. manifestar a minha glória sobre a terra. Embrace the shaking. Abrace este chacoalhar. Embrace my word. Abrace a minha palavra. Embrace my light. Abrace a minha luz. Embrace my truth. Abrace a minha For I verdade. have called you to be valiant for my truth. Pois eu tenho chamado vocês para serem valorosos pela I verdade. have put a sword in your hand. Tenho colocado uma espada em vossas mãos. And there shall be heard the sound of marching feet in this earth. E será ouvido o som de um grande exército nessa terra. Marching and dancing. Marchando e dançando. Celebrating the glory of God. Celebrando a glória de Deus. This is your day. Este é vosso dia. Arise. Levantem-se. Arise. Levantem-se. Arise. It is Levantem-se. your day. Este é o vosso dia. Eu creio que algo profético foi feito aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor marcou o coração de uma nova geração aqui nessa noite. Vocês jamais serão os mesmos. Vocês jamais serão os mesmos. Lembrem-se que vós sois a segunda casa e Ele é a glória da segunda casa. Cristo em vós, a esperança de glória. Ele é a glória da segunda casa. Aleluia. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: jamais o mesmo, jamais o mesmo, jamais o mesmo, jamais o mesmo.